Senhoras e senhores, muito bem-vindos ao programa Fim de Tarde em Dois Irmãos. Esse é um programa tipo assim, túnel do tempo hoje. Nós vamos mostrar a partir de agora uma reportagem sobre a história da chama crioula aqui no estado do Rio Grande do Sul. Chama crioula que começa em 1947 por jovens gaúchos que resolveram pegar uma centelha da pira nacional e a cavalo levá-la lá para o CTG 35, onde se criaria então o que se chamaria de a chama crioula. Por que nós estamos fazendo isso? Porque vem aí a nossa Semana Farroupilha. E hoje, segunda-feira, aqui em Dois Irmãos, um grupo de cavalarianos de Dois Irmãos, de Monreuter, de Estância Velha, de Novo Hamburgo, de vários lugares, foram até uma distância e voltaram 590 quilômetros a cavalo para pegar uma centelha da chama crioula e trazê-la aqui para Sapiranga, onde ela será distribuída a todos os municípios integrantes da 30ª região na tradicionalista gaúcha. Então hoje nós fizemos uma entrevista aqui na sede do Jornal Dois Irmãos, quando esse grupo de guerreiros, de homens de alta estirpe no nativismo gaúcho chegaram, após essa longuíssima cavalgada de 590 quilômetros, 17 dias na estrada. E essa entrevista que eu fiz vai encerrar esse relato, esse documentário histórico que nós vamos apresentar nos próximos 27 minutos ao senhor e à senhora, de como, onde e por que surgiu a chama crioula aqui no nosso Rio Grande do Sul. Aquela rapaziada, aquela meninada, aquela moçada daquele período, entre eles Paixão Cortes e outros, meia dúzia apenas de pessoas que tiveram a ideia de levantar a bandeira do tradicionalismo gaúcho, numa época em que andar de bota, de bombacha, era motivo de ser riso, né? Ser risível para as demais pessoas, e que hoje, passados esses anos todos, nós todos batemos no peito e nos orgulhamos da nossa quase pátria, Rio Grande do Sul. Então, a partir de agora, um programa histórico sobre como surgiu a chama crioula no Rio Grande do Sul e encerrando a entrevista que eu fiz com os nossos cavalarianos que trouxeram com grande brio, com grande galhardia, enfrentando vento, chuva, sol, doenças, gripes, animais estropiados pelo meio do caminho, fizeram esses 590 quilômetros, 17 dias a cavalo, para trazer essa chama crioula que na Semana Farroupilha estará engrandecendo a nossa cidade, assim como esse movimento histórico dos gaúchos engrandece o Rio Grande do Sul. A partir de agora, vamos ao programa histórico, a chama crioula. A partir do domínio do fogo, o cérebro humano desenvolveu-se muito rapidamente, proporcionando um salto qualitativo na nossa vida. São inúmeros os registros que mostram a importância do fogo na vida do homem. É um elemento que consome, aquece, ilumina, mas também pode trazer sentimento de morte e dor. E por isso seu simbolismo pode variar muito, dependendo do contexto em que ele é usado. O fogo é um dos 4 elementos da natureza.
água, terra, fogo e ar, e o que o ser humano pode produzir em conexão com os homens e deuses. A maioria dos rituais ao longo da história envolve uma chama eterna, como símbolo de energia vital, da purificação e da espiritualidade. Todos sabemos que desde os tempos primitivos as civilizações já reverenciavam o fogo, atribuindo significados a ele. Entre as primeiras demonstrações de apreço ao fogo, temos como exemplo os povos gregos da antiguidade, que tinha como sinônimo de deuses. Até hoje, os índios utilizam o fogo em seus rituais e crenças nas suas aldeias. Para que possamos entender melhor essa simbologia atribuída ao fogo, temos nos dias de hoje o acendimento da chama olímpica, que desfila por todos os continentes, até chegar às cidades sedes de Jogos Olímpicos. Será assim no ano que vem aqui no Brasil, por exemplo. A chama crioula oficial do Rio Grande do Sul também ocorre de forma semelhante. A cada ano ela é acesa em um lugar diferente e conduzido a cavalo por todos os rincões gaúchos. A história da chama crioula nasce em 1947, por um pequeno grupo de estudantes do Colégio Júlio de Castilhos, em Porto Alegre. Ela nasce de uma chama votiva da pátria, e desde então, esse ato de acender uma chama crioula marca o início das festividades farroupilhas de nosso estado. Para entendermos um pouco melhor sobre a história da chama crioula, viemos até o Forte Zeca Neto, em Camaquã, para conversarmos com o Sr. Ney Pires Neto. O Sr. Ney Pires Neto é conselheiro benemérito do MTG. Bom, primeiramente, muito obrigada por nos receber e nós gostaríamos que o senhor nos contasse um pouco mais sobre o nascimento da chama crioula. O agradecimento é desnecessário,
eu sempre estive à disposição, principalmente de menores, de alunos de escola. Eu, como membro do MTG, e segundo a filosofia dessa entidade, é procurar divulgar as nossas tradições no meio tradicionalista, principalmente de menores. Segundo o criador da chama, João Carlos Paixão Cortes, e o ano de 1947, mais precisamente em julho, ele tentava organizar um piquete de tradições. Como não existia bandeira, o piquete já estava quase pronto, só faltava a bandeira, porque cada entidade em si tem que ter uma bandeira para que tenha o seu lema. Essa bandeira ele descobriu bem mais tarde. Ele, atravessando a Avenida de Medeiros, foi tomar um cafezinho com outro companheiro dele, outro colega, num bar. E ali chegando, visualizou num canto, num vidro, um pano colorido. E olhou e pediu licença para o dono do bar para ir ali tirar. Puxou, era a bandeira do Rio Grande do Sul que estava tapando aquele buraco naquele vidro quebrado. Como os símbolos de todos os estados, bandeiras, na ditadura de Getúlio Vargas, foram queimados, só escapou essa bandeira. Tanto é que é o único estado que tem a sua bandeira original, é o Rio Grande do Sul. Bem, formado esse piquete, com o conhecimento de Darcy Guignol, que era major do Exército e presidente da Liga de Defesa Nacional, para os festejos da Semana da Pátria, ele pediu para Paixão Cortes fazer um cortejo no traslado do corpo de Davi Canabarro até o Panteão, o mausoléu, no cemitério João 23. No dia 5 de setembro, Paixão Cortes e mais os 7 companheiros que formavam o piquete, era o Antônio Siqueira, o Fernando Vieira, João Vieira, Orlando de Grazia, Cilso Campos, Ciro Ferreira, Ciro Costa e o João Carlos Paixão Cortes. Fizeram o cortejo até o Panteão. Entusiasmado com isso e na vontade de fazerem, de criar um ponto de referência para as tradições, no Júlio de Castilho, onde tinha sido fundado esse DTG, o Paixão Cortes pediu autorização para, no dia 7 de setembro, na extinção da chama votiva, ele é o fogo simbólico, ele tirar uma centelha e levar para o Júlio de Castilhos. Autorizados, chegando a hora, eles foi a cavalo o Antônio Vieira e o Fernando Siqueira, junto com o Paixão Cortes, foram até a Pira, que fica em torno de umas 4 quadras dali do Júlio de Castilhos. Na hora autorizada, subiram a escada, tinha improvisado um cabo de vassoura e estopo, molhada em querosene, subiu na escada e tirou uma centelha antes da extinção da chama. E voltou a galope com os outros 2 companheiros para o Júlio de Castilhos. Ali iniciava a primeira ronda crioula, que foi uma das mais longas, porque foi de 7 de setembro a 20 de setembro. 20 de setembro já consideravam
a data dos gaúchos. E essa só foi oficializada em 1965, mas posta em prática em 1988, com a oficialização também do Dia do Gaúcho em 1995. Dizem, e a história registra, que Barbosa Lessa não fazia parte desse grupo, como de fato não fez. Ele só foi entrar para o grupo, ele só foi fazer parte, aderiram ao grupo dos 8 e ao Piquete, Ivo Sanguinetti, Glauco Saraiva e Barbosa Lessa. E nesse tempo eles já tocavam e declamavam poesia, cantavam, enfim. Bem, a Chama Crioula depois foram em diversos CTGs, acendiam a Chama Crioula quando chegava a época da Semana Farroupilha, mas sem um lugar definido. Organizado pelo MTG, a primeira Chama Crioula oficial do Estado foi acesa em 2001 no Cipreste, na frente da casa de Gomes Jardim, em Guaíba. A segunda Chama oficial do Estado foi fundida de 3 centelhas, uma que era da centenária do CTG Ponce Verde, que levou 1 ano acesa dentro da entidade. Dali foi tirada uma centelha, veio outra acesa em Laguna, Santa Catarina, no monumento em homenagem a Anita Garibaldi, e a terceira tirada do túmulo de Jaime Caetano Brau, no cemitério São João 23 de Porto Alegre. Essas 3, em Santa Maria, fundiram, nascendo a segunda Chama Crioula do Estado. E a terceira, nós tivemos o privilégio de ser acesa aqui na Cascata Barbosa Lessa, que eu solicitei ao prefeito uma autorização e que me acompanhassem. Ele me autorizou, foi feita a outorga para representar o prefeito lá no congresso em Erechim, e eu apresentei e defendi a proposição, sendo votado por unanimidade. E assim a terceira chama foi aqui. E esta última, que foi acesa, a chama internacional, foi acesa na Colônia do Sacramento, que agora, dia 15, estará sendo distribuída da cidade de Chuí, já no Brasil, para todas as demais regiões do Rio Grande do Sul. A chama crioula não existe apenas por existir. Idealizada por Paixão Cortes, ela traz consigo o sentimento simbólico de fertilidade, de calor, de claridade, de ardor, de paixão, de hospitalidade e de coragem. Por sua vez, a chama crioula representa tudo isso e mais, a tradição gaúcha e o próprio gaúcho, idealizado no espírito heróico dos farroupilhas. Eles encontram locais do porto pelas calçadas. A presença da chama crioula nas comemorações farroupilhas tem importância sentimental e histórica que não podemos deixar de reconhecer. E são emergentes nas avenidas da capital. Eles se escondem pelos botecos entre os cortiços. Sem a presença do candeeiro crioulo, as comemorações cívicas realizadas a cada setembro seriam enfraquecidas. Da noite, olhos abertos, o longe é perto que vale.
Contudo, temos que ter a consciência de que ao se trasladar uma centelha da chama crioula, alguns cuidados são necessários. Não deixar que o fogo se apague em períodos de comemorações. Nunca deixar a chama crioula sozinha, sem guarda alguém que cuide dela, sempre que estiver exposta ao público. Quando não estiver presente ao público, a mesma até pode ser deixada sozinha, desde que esteja em um local protegido ou fechado. Sempre que ela for transportada, deve estar em posição de destaque e à frente da formação. O candeeiro crioulo pode ser constituído de um marchote ou de um lampião, que ficam em local adequado durante a semana farroupilha. A extinção da chama crioula deve ser feita em ato solene no dia 20 de setembro. O horário será definido na programação local. Uma vez retirada uma centelha, a mesma deve ser transladada, preferencialmente a cavalo, acompanhados da bandeira nacional, estadual, municipal e diversas entidades envolvidas. Quando a chama chega ao seu destino, um protocolo especial é feito para recepcioná-la e a partir daí montam-se rondas para realizar sua vigília. Cabe lembrar que a ronda crioula não é estática, como a maioria acredita que seja. Ao entorno dela pode-se incluir uma série de atividades, como por exemplo em nossa escola, quando recebemos escolas ou entidades visitantes, organizamos oficina educativa para cada uma das rondas. A troca de ronda deve ser feita com prévio cerimonial, nada muito extenso, e sugere-se a entrega de uma lança ao grupo que irá rondar em forma de proteger o fogo crioulo. Sugere-se também que a cada troca de ronda, o grupo realize uma espécie de juramento, afirmando que realizará a troca da ronda de maneira a honrar nossos antepassados e nossas tradições. A chama crioula, desde o ano de 2001, é acesa em local diferente, em virtude de comemorações e reconhecimentos a vultos e locais de grande importância para a história e a cultura do Rio Grande do Sul. Só para termos uma ideia, a chama crioula teve sua programação de acendimento nas seguintes cidades pelas seguintes ocasiões. A cidade que marcou o primeiro sítio histórico da chama crioula foi Guaíba, na fazenda que foi de Gomes Jardim, segundo o presidente da República Rio-Grandense, logo após o general Bento Gonçalves. Em 2002, o sítio escolhido foi Santa Maria, no centro do estado, a terra onde acontece anualmente o Juvenarte, maior encontro de invernadas juvenis do estado. O ano de 2003 foi um ano especial para nós camaquenses, pois em Santa Alta, do sítio de Barbosa Lessa, foi realizado o acendimento da chama crioula. Importante esse registro, pois este sítio fica a poucos quilômetros de nossa escola, e se pudéssemos regressar no tempo, teríamos uma grande oportunidade de cultuar nossa tradição. Erechim, no Recanto dos Tauras, foi o local do acendimento em 2004, seguido da cidade de Viamão em 2005, uma importante e fundamental cidade na história do Rio Grande do Sul. Em 2006, São Gabriel sediou o acendimento do símbolo maior de lançamento dos festejos Farroupilha. O protocolo aconteceu na Sanga das Bicas, onde, segundo relatos de historiadores, teria tombado o Sepete Araju, em 7 de fevereiro de 1956. São Nicolau, que muito além de ser um dos 7 povos das missões, tendo sido o primeiro deles, recebeu o acendimento em 2007. Na história do município, destaca-se as ruínas jesuíticas da cidade fundada pelo padre Roque Gonzalez. 2008 foi o ano que a chama seria acendida em São Leopoldo, na Ponte Seca, sendo levada posteriormente à Casa do Imigrante, em homenagem à colonização alemã do município. São Lourenço do Sul, nossa cidade vizinha, realizou o acendimento em 2009 no casarão de Ana, irmã de Bento Gonçalves. Em 2010, Itaqui consagrou-se como a cidade-sede e o acendimento voltava então para a fronteira.
A cidade de Taquara, em 2011, recebeu um acendimento recheado de sentimentos mais fervorosos do bairrismo gauchesco, pois comemorava-se o 50º da Carta de Princípios do MTG, um documento assinado em julho de 1961, na cidade de Taquara, o que fez com que se retornasse as atenções à cidade por conta desta ocasião. Por ser a capital nacional do chimarrão, a mais emblemática bebida dos gaúchos, Venâncio Aires recebeu em 2012 o direito de sediar o acendimento oficial da chama. Já no ano de 2013, General Câmara ganhou o reconhecimento e o direito de realizar o acendimento no pequeno distrito de Santo Amaro do Sul, que resguarda ainda resquícios de um vilarejo açoriano. Em 2014, Cruz Alta, nona região tradicionalista do estado, realizou o acendimento da chama. A cidade foi escolhida pois teve relevante história a ser lembrada. Uma cruz de madeira cravada no final do século XVII pelo padre jesuíta Anton Rescheg foi o marco inicial da cidade, que mais tarde tornou-se recanto estratégico para descanso de tropeiros. Neste ano de 2015, o acendimento aconteceu na cidade uruguaia da Colônia del Sacramento, ou se preferir, Colônia do Santíssimo Sacramento, em 12 de julho. Atualmente, a cidade chama-se simplesmente Colônia. Compas de negro y encina, patria gaucha en tu fogón, un grito de rebelión, clamó muerte o libertad, y flameó en la inmensidad del cielo tu pabellón. Zorrilla de San Martín, Zorrilla de San Martín te ha cantado en su leyenda. Gaucha poesía te ofrendan, Wenceslao y Serafín. Sos en Fabini un violín, Amalia es tu voz canora. Coraje, amor, Melchora, tu noble suelo amistad y tu nombre libertad, renaciendo en cada aurora. En Paysandú toma yerra jineteada, toma yerra jineteada, bota potro esquilador, guajero trillachador, mate amargo y guitarreada, galopar de caballada, retumbo de lejanía, río, monte, serranía, el trigo y el arrozal. A fronteira gaúcha noutros tempos foi divisa, separando dois povos, português e espanhol. Ficaram no passado as disputas e conquistas, vivemos outros tempos
campos em busca de um novo sol. A história gerou o Uruguai e o Brasil. Nos tornamos irmãos abandonando o fuzil. Compartimos culturas, costumes e tradição. E é por isso que a chama hoje é símbolo de união. E é por isso que a chama hoje é símbolo de união. 15 de agosto de 2015. Estamos aqui na cidade do Chuí, na divisa do Brasil com o Uruguai, onde a chama crioula vai ser lançada para ser distribuída para as 30 regiões tradicionalistas do Rio Grande do Sul. Neste ano de 2015, o acendimento da chama crioula entrará para os registros históricos, porque pela primeira vez foi acesa fora do território brasileiro, tendo assim a primeira chama crioula internacional. Os rituais de acendimento da chama aconteceram na colônia de Sacramento. Hoje é assim que é denominada a cidade do Uruguai, situada na península de São Gabriel, na margem esquerda do Rio da Prata, fundada pelos portugueses em 1680. Neste momento é o hino da República do Uruguai. Simbólico. Os líderes dos cavaleiros Ayrton Tim, brasileiro, e Gerardo Arrarte, uruguaio. A nossa 30ª região e o nosso estado. Parabéns, gauchada. Nós nos orgulhamos de vocês, principalmente a gauchada de Bombacha, pela qualidade, pela honradez, pela coragem de vocês. Estar junto, trazendo essa chama oficial para a nossa 30ª região. Nós estamos aqui com o capataz Jurandir. Eles estão junto com essa gauchada aqui de dois irmãos em região, foram buscar uma centelha da chama crioula. E após 590 quilômetros eles estão chegando aqui. Eu queria lhe perguntar, capataz, se eu chegar um pouquinho mais perto aqui, que dia vocês saíram daqui de Dois Irmãos? Nós saímos dia 15. Dia 15 nós saímos de Dois Irmãos, destino a Tenente Portela. Até Tenente Portela. Até Tenente Portela. Vamos chegar um pouquinho mais perto do som. E quantos dias de cavalgada até Tenente Portela? De Tenente Portela até Dois Irmãos nós levamos 17 dias. Ida e volta? Não, só a vinda. 17 só a vinda? Só a vinda. E os cavalos aguentaram? Ah, tinha uns que... O senhor tá numa mula, né? É, isso é uma mula. Mas alguns cavalos se machucaram, tivemos que trocar de cavalo, de montaria, né? Mas tudo bem. E quantos cavaleiros saíram? Nós saímos em 10 cavaleiros. 10, voltaram todos? Todos voltaram. Um pouco engripado, nós voltamos. Porque pegaram uns dias quentes e uns dias muito frios. Pegamos uns dias muito bravos lá pra cima, naquele campo aberto, né? Muito vento, né? Deu tudo certo. Chega um pouquinho mais perto. E qual é a maior dificuldade de uma cavalgada como essa, capataz? A dificuldade é os trajetos, algum pouso, né? Que, pouco, né? Que não são assim muitos bons, né? Mas dá pra se levar, né? Tá? E as pessoas que vão junto com o senhor, são todos de Dois Irmãos ou tem algum de fora? Tem uns colegas que são de Novo Hamburgo. Quem é de Novo Hamburgo aí? Levanta a mão, por favor, vamos ver. Tem. Tem distância também ali. E Morreuter. Quem é de... Morreuter veio... Tu veio mais tranquilo que veio de charrete, né? Não sei se é melhor ou se é pior, né? E qual é que é? O César também estava junto conosco, né? Sim. O César é o que faz as postagens lá, o amarelo, o né? César é o nosso
porta-voz oficial, vamos dizer assim, da cavalgada. Capataz, por que toda cavalgada tem um capataz? Tem, todo ano você tem um capataz para não pegar uma rotina, né? De sempre ser o mesmo. Todos têm que passar por essa experiência, né? De capataz, de comandar a tropilha, né? Tá, e como é que funciona isso? Como é que se escolhe o capataz? Aí, na última reunião do mês, né, antes de ir para a cavalgada, que é feita a escolha do capataz, né? E qual é a função do capataz? É levantar de manhã cedo, acordar os companheiros, né? E se tiver que dar alguma ordem, você dá a ordem, né? A saída, né? As paradas, né? Isso que se faz o capataz. Né? E qual é de todos aqui, qual é o mais veterano de todos? O mais veterano de todos é o Steve. Steve? O Steve que é o mais veterano. De Morreuter? É, de todas as cavalgadas. De quanto? Vou dar uma conversadinha com ele, o senhor segura só um segundinho aqui. Steve, tu é lá do Morreuter. Isso. Tá? Quanto tempo já está fazendo essa... Desde 2009. Desde 2009. São Lourenço foi a primeira que a 30ª foi buscar. 10 anos já, em São Lourenço. Sem perder uma? Sem perder uma. Sem perder uma. Isso. E quem é o capataz? Quem é o mais recente aqui? O mais novato da turma? O mais novato é aqui. Ali. Quem é ele? Vinger. Ah, o Vinger. E o animal aguentou bem? Tá suave? Não, eu tive que trocar. Teve que trocar? Sim, eu vinha numa mula e ela machucou o casco e eu tive que trocar ontem. Ontem? Sim. Aqui já, então? Sim, já na entrada de Lindolfo aí. Tá. Quem mais é de dois irmãos aqui, além do César? César tá ali. O Ismael também. Bem-vindo. Tô atrapalhando os animais aqui. Qual é os maiores problemas que dá na estrada, capataz? Os maiores problemas que dá é o calor ou o próprio frio, né? Mas assim, porque nós tivemos muito problema lá para cima no Alto Planalto, é água para os animais. Porque não se encontra quase água nas estradas, né? Então isso que se torna um dos problemas. Porque hoje virou lavoura praticamente. Praticamente tudo, só né? lavoura, tu não encontra mais matos, né? Graças a Deus, né? Bastante lavoura, né? Bastante lavoura. Uma coisa boa e uma coisa ruim, né? Exatamente. E nos animais, qual é o problema que dá mais nos animais? É machucar o lombo do cavalo, né? Por causa do arreio? Depois, por causa do arreio, que nem nós tivemos um azar de chegar num lugar lá e os morcegos pegar os animais, né? Tá brincando? E daí teve animais que não puderam mais andar, né? Os morcegos? Morcego, Morcego é o chupador de sangue mesmo? Chupador de sangue, aquele mesmo, né? Daí da ferida não tem como botar em si, né? Barbaridade. Seu Lauter, o senhor quer andar a cavalo ou é hoje? Eu andei que chega, não quero andar mais. E quando dá um problema no animal, como é que se faz? Nós temos um medicamento, né? Tem medicamento, vocês levam? O animal é medicado, né? Sempre tem algum colega que faz a injeção, né? Sempre tem algum que sabe ferar, sabe fazer injeção, né? Então já temos meio preparado quanto a isso. Né? E chega a ter que trocar a ferradura dos animais? Sim, trocamos sim. Quem é o ferrador aí? É o novato esse. O novato ali. Tu que é o cara lá. Tem que passar por isso, né? É isso aí. E em termos de medicamento, o que vocês levam para os animais? Nós levamos equipalazone, outras para D500, né? D500, né? E para também fazer antibióticos, né? Mais forte se precisa, né? Sim. É feito, né? E pros cavaleiros, o pessoal leva assim, tipo, pra dor muscular, essa coisa assim? Leva preparado com butiá, essas outras frutas. Ou, por exemplo, vai uma coisinha de butiá ali junto, que é um medicamento muito importante, né? Medicamento... Já vou lá, só um pouquinho, já vou pegar o xarope. Dá muita tosse, a gente usa um xarope, aí mistura umas misturas. Xarope de canjibrina, no caso. Bom, se todo mundo toma, né? Jovens e idosos, né? Tá aqui, ó. Esse é o antibiótico espetacular. É bom esse antibiótico? Coisa boa mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, então. Só olhar não adianta. É um tipo de antibiótico que eu vou, inclusive, fazer um teste. Mas é bom isso aqui? Não é qualquer antibiótico aqui. Nós não tomemos antes de passar o primeiro ônibus. Se antes de passar o erval aqui, se não passou o erval, não toma. Tá certo, tem que... Bom, nós vamos dar uma liberada em vocês aqui. Mas certamente queria dar um super agradecimento aqui ao meu amigo César também, fazendo uns vídeos maravilhosos aí que as pessoas compartilham por aqui. A todos os cavaleiros aí, as pessoas, os capataz. Lembrando que essa centelha que vocês pegaram aí, quantos anos atrás? Em 1935,
um grupo... 47. Em 47, o Paixão Cortes e um grupo de amigos deles lá foram lá buscar a centelha. É aquela? Essa é a centelha. Essa é a centelha. Foram buscar uma centelha na Pira Nacional e transformaram no que se... Hoje, muitos anos depois, e na época era feio, vestido de gaúcho, e hoje se tornou um traje oficial de nós, todos os gaúchos aqui. E se não é pessoas como vocês aqui, essa coisa pode se perder, né? Então a cidade de Dois Irmãos, de Morro Reuter, de toda a região agradecem, né, a presença de vocês, porque não é simples, 590 quilômetros em cima do lombo de uma mula não é tão simples, né? Eu que sou neto de tropeiro, sei que não é fácil um negócio desse. Tá? Em nome da Guarda de Honra, Alain, nós também queremos agradecer ao jornal Dois Irmãos por divulgar. Sem a divulgação de vocês, nós seria simplesmente um grupo que passaria por aqui e não seria lembrado. Como tu diz, a chama crioula tem que ser lembrada e o tradicionalismo também. Então, sem a ajuda de vocês, da Thaís, todo dia publicando, nada disso seria possível, né? Então, obrigado ao Jornal Dois Irmãos. Muito obrigado a vocês todos, Deus abençoe vocês aí, grande abraço e nos vemos agora em diante várias vezes por semana. Bom trabalho para todos vocês, boa ida, pessoal. Grupo de cavalarianos aqui que foram buscar a nossa centelha da chama crioula do Rio Grande do Sul. Olha, com que satisfação nós, gaúchos, de todas as querências, como dizia aquele senhor de saudosa memória, seu Nico Fagundes, com que satisfação nós olhamos para reportagens como essa. Primeiro, uma reportagem histórica do surgimento da chama crioula, lá em 1947, por um grupo de jovens sonhadores, esperançosos, jovens que acreditavam nessa terra, nesse chão, na cultura que ergueu a lança e a ponta de adaga, as divisas do Brasil, e que transformaram o Rio Grande do Sul nesse estado que se tornou brasileiro por opção. E vendo aquilo, e vendo que no passar dos anos, aquilo que era uma coisa até feia, usar bota, bobagem, pala, foi se tornando esse movimento que foi tomando as mentes, a alma, o coração de todos nós aqui, ir se implantando para o resto do Rio Grande do Sul, a partir de Porto Alegre, depois para o Brasil, a partir de onde ia um gaúcho, e agora pelo mundo todo. Temos, até na China tem movimento tradicionalista gaúcho. É uma honra poder conviver com pessoas que fizeram esse trabalho, como Paixão Cortes. Tive a honra de poder entrevistá-lo, de estar lá na casa dele, de conviver com ele. Ele conheceu meu avô, que era de fazenda, que era tropeiro também, que era um homem de lidas de campo, ativista, né? Também nativo não de fardamento, mas nativo de peito, de alma, e que também cruzou fronteiras aí junto com essa turma toda, que foi implantando ao longo do tempo esse movimento tradicionalista gaúcho. E que satisfação poder entrevistar pessoas aqui de Dois Irmãos, de Morro Reuter, da nossa região, que andam 590 quilômetros a cavalo para, no lombo do cavalo, trazerem uma centelha num lampião da chama crioula. Não existe presente sem passado. Também não vai existir futuro sem esse presente. E é isso que transforma a todos nós aqui em pessoas dedicadas àquilo que nós fazemos de melhor, que é conviver com os nossos pares, com a nossa comunidade, nos apropriando da nossa cidade como ela se fosse nossa e fazendo com que cada coisa que nós fazemos aqui seja feita da forma com que aquela rapaziada fez lá em 1947, quando começou esse movimento tradicionalista gaúcho. Eu acompanhei aqui no Rio Grande
do Sul e aqui em Dois Irmãos, desde os anos 80, o começo do movimento nativista gaúcho. E com que satisfação eu me lembro do Jair cantando, do Ademir tocando violão e cantando, do tio Joaquim tocando sua gaita, e esse movimento veio vindo, veio crescendo, veio se dividindo também, porque os gaúchos sempre se dividem. Mas quando os gaúchos se dividem, eles crescem. É isso que nós somos. A divisão no Rio Grande do Sul tem a ver com crescimento. E assim, nós chegamos a esse momento mágico, maravilhoso, com pessoas como o César Barbosa, o Amarelo, o Eniger, tantas pessoas que estavam aqui hoje, que nós entrevistamos aí, nesse movimento de gaúchos. Muito obrigado ao senhor e à senhora que nos acompanharam. É uma honra, uma satisfação poder dizer que em 36 anos de jornalismo aqui em Dois Irmãos, nós podemos olhar nos olhos de cada um e sorrir, porque nós fizemos o jornalismo sempre defendendo as culturas. A cultura que gerou essa cidade, que é a cultura alemã, e a cultura dos que vieram para cá com seu trabalho, com sua esperança, que é a cultura nativista gaúcha, e nós no Jornal Dois Irmãos sempre prestando esse serviço a todas as culturas. Muito obrigado ao senhor e à senhora que nos prestigiam, que assinam o Jornal Dois Irmãos, que nos ajudam a manter uma empresa independente, 100% independente na comunicação, mas 100% ligada à cultura desta cidade. Muito boa noite, que Deus nos abençoe a todos. Nós voltamos na próxima oportunidade.